Estou abrindo novamente a janela para dialogar um pouco mais sobre os momentos de transição, de mudança no qual estamos vivendo. Espero que seja um bom compartilhamento. A minha reflexão de hoje, desse momento. Olá, Kelly. Estamos aqui refletindo, compartilhando algumas reflexões sobre as nossas conexões, sobre as nossas consciências. Tenho feito alguns vídeos, tenho chamado de Janela de Diálogos, e o objetivo é compartilhar pensamentos com as pessoas sobre como estamos vivenciando esse momento, como estamos passando por esse momento. E, de repente, pensar sobre como chegamos até aqui e o que iremos fazer daqui para frente, sem pensar muito no futuro, mas focando no presente, em como podemos estar no presente. E a minha reflexão de hoje é sobre sobre como nós nos conectamos a nossas dimensões de consciência, às consciências coletivas, e ao todo, e à consciência do planeta. Olá, Jonas, olá, Mayara, sejam bem-vindos a esse compartilhamento aberto para falarmos sobre conexões, sobre consciências. Olá, Genilton. A primeira reflexão, vem junto com o que eu já estava comentando nos vídeos anteriores, sobre processo de transição, sobre mutação, sobre mudança. E a partir de algumas leituras, de algumas experiências, cursos, eu vim compreendendo um pouco sobre um processo que eu acredito que faça sentido, Pode ser que não faça sentido para todo mundo, mas para mim me pareceu coerente essa linha de raciocínio, mas que eu vou compartilhar, mas que precisa, digamos assim, de experimentação, de estudo, para que a gente consiga, digamos, ter clareza sobre essa linha de raciocínio e mesmo que ela se mostre válida, Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a experimentação, no campo da natureza humana, da nossa vida, muitas vezes ela ocorre muito antes que a gente consiga validar, algumas coisas. E aí, por isso, eu vou compartilhar aqui alguns pensamentos sobre nossos processos de conexão, de desenvolvimento de consciência e de mutação, de mudança. E aí, o pensamento que inicia é o seguinte: nós somos seres biológicos e em um determinado ponto de evolução dessa matéria biológica, desse corpo biológico, nós desenvolvemos a nossa mente racional como nós temos atualmente, E hoje o processo cognitivo do qual nós nos comunicamos, interagimos, está muito pautado, está muito voltado para o processo da mente racional, de como a mente racional funciona. Só que alguns estudos, mesmo na área da biologia, vão dizer que nem sempre foi assim. Que algumas espécies, talvez anteriores ao Homo sapiens,
eles não tinham o que a gente chama de neocórtex e que a gente, a partir do neocórtex, tem uma capacidade cognitiva, digamos, superior, né, de raciocínio. E aí o que significa isso hoje, para a gente refletir sobre o nosso processo de conexão e no que diz respeito ao que eu estava falando anteriormente sobre o processo de evolução econômico, social que a gente veio passando, né? Os outros animais, né, os outros seres vivos nesse planeta, eles não têm essa capacidade racional cognitiva que nós seres humanos temos. E aí, ao mesmo tempo, por não ter essa capacidade, eles funcionam por níveis de consciência diferentes do nosso, né? E a gente costuma chamar tudo que não somos nós de natureza, né? Os animais fazem parte da natureza, as plantas fazem parte da natureza, os minerais fazem parte da natureza. E muitas vezes nós esquecemos que nós também fazemos parte da natureza. E de certa forma, isso é natural que seja assim. Porque na minha compreensão hoje, a partir de algumas leituras, como eu comentei, que eu fiz e vivências que eu fui experimentando, né? A nossa mente, que foi um processo evolutivo de desenvolvimento da espécie, ela nos faz se perceber, nos percebermos como não fazendo parte, né? A nossa mente é um aspecto nosso que faz com que a gente se sinta separado da natureza, se sinta separado do outro, né? E aí, o ponto que nós temos hoje de reflexão, né, desse vídeo que eu estou colocando, mas para a humanidade como um todo, é como é que essa mente funciona, o que ela construiu e como ela pode nos auxiliar daqui para frente, né? E aí o que acontece é que quando nós somos, né, nos sentimos separados da natureza, a gente perde a percepção de que a vida ela é um processo orgânico, de que é um processo natural. E aí a gente passa a desenvolver algumas questões, né, como estratégias para garantir a nossa sobrevivência. Deixa eu reformular isso que pareceu esquisito. Os outros seres na natureza, um pássaro, né, um cachorro, eles não são tão estratégicos quanto nós. A gente pode até perceber que existe uma capacidade cognitiva nesses animais e que faz com que eles pareçam planejar algumas ações, alguns atos, né? Mas eles não têm capacidade de elaborar o nível de estratégia, né, que a gente tem hoje, de estruturas sociais e construções sociais que nós temos hoje. E aí, no meu entendimento, e de outras fontes de conhecimento, essa estratégia é parte dessa mente racional, né, fruto desse neocórtex. E aí, a gente veio, a partir do momento que a gente começou a desenvolver esse aspecto cognitivo, construindo uma forma de interação e uma forma de se relacionar que criou toda essa forma de sociedade que nós temos hoje. Apesar de sabermos que nós temos diversas, né? Por exemplo, se você migra de um país para o outro, ou até mesmo dentro do próprio país, você vai ter formas
de sociabilidade diferentes, né? Porque a gente tem um mix, né, uma diversidade cultural muito grande. Só que o que eu estou querendo dizer é que essa diversidade cultural, em parte, ela foi construída por essa nossa capacidade racional, mental, né, para mediar as nossas relações de uns com os outros, assim como de nós com a natureza, né? E aí alguns autores né, do campo filosófico ou do campo da ciência vão dizer que nós subjugamos, né, a natureza a partir dessa nossa mente racional que busca ter controle, né, e que busca estar protegida, assegurando o futuro, assegurando a sobrevivência. E tudo isso é importante, né? Nós estamos, enquanto sociedade, com uma quantidade de indivíduos vivendo na superfície do planeta que é muito grande. Então, o número de pessoas vivas na superfície do planeta já traz uma ideia de que, por mais falha que essas estratégias e essa forma de pensar seja, ela permite que uma quantidade de pessoas muito grande esteja viva, né? Então ela tem um lado exitoso, né? Mas a gente está vendo que possivelmente chegamos no limite dessa capacidade de estratégia, dessa capacidade de elaboração, dessa forma de se relacionar, de interagir, né, com a natureza, com os outros seres que estão ao mesmo tempo compartilhando esse espaço comum, esse planeta. E aí talvez a gente precise transcender, né, essa racionalidade. E aí hoje temos diversos convites de diversas fontes distintas, né, desde uma simples meditação até cursos e formações diversas ou experiências diversas ou processos diversos de buscar a transcendência dessa mente e buscar nos conectarmos com outros níveis, outras dimensões de consciência que nos habitam, que nos atravessam e que habitam o planeta, que atravessam o planeta e que a gente pode buscar se conectar a essas outras consciências, né? Esses outros níveis de consciência. E estou fazendo essa reflexão pelo seguinte aspecto. Cada um de nós nasceu dentro de uma construção social específica, né, que a gente pode chamar de cultura, com diversos aspectos específicos, que vai estar caracterizado pelo tempo histórico, pelo local de nascimento, pela nossa família, né? Tudo isso vai fazer parte da nossa cultura. E aí, enquanto seres sistêmicos, o nosso modus operandi habitual, automático, vai ser de reproduzir essa cultura, né? De reproduzir esse sistema de manutenção dessas estruturas. E aí, isso é importante, né? De olharmos para a estrutura que nós estamos construindo, para a estrutura que nós desenvolvemos, para a estrutura que nós estamos mantendo e reproduzindo. Mas pode ser que seja necessário que em determinado momento a gente se dê conta que essa estrutura da qual a gente é originário, ela não dá mais conta do meu próprio processo, do processo do grupo da qual eu faço parte e de um processo coletivo mais amplo. E aí, de repente, eu preciso buscar meios para transcender essa estrutura da qual eu faço parte, da qual eu sou originário, né? Para não mais ter apenas a necessidade de reproduzir, mas
dentro do conhecimento da constelação sistêmica, né, constelação familiar, a gente precisa olhar para trás, ver como todos os nossos antepassados vinham fazendo até aqui e que através desses saberes que eles carregaram e que chegou até nós, a vida pôde ser mantida, né? E nesse caso, continua podendo ser mantida, mas talvez o meu processo seja transcender essa cultura que veio desse sistema, seja evoluir a cultura desse sistema. E aí, nesse sentido, a gente olha para trás com muita honra, com muito respeito, com muita gratidão e segue em frente. E segue para fortalecer outros processos, outras formas de estar no mundo, outras formas de contribuir para a sustentação da sociedade, para a sustentação da vida, né? Falei isso teoricamente, mas isso que eu falei é um saber profundo, que precisa se assentar e perpassar todas as nossas células, todas as células do nosso corpo, para que esse corpo possa se reconectar com a origem e matriz, né, desse corpo, que é o próprio planeta. Vamos refletir um pouco, né? Nós somos um corpo material. E esse corpo material tem células, átomos que vieram desse planeta que nós habitamos. Então, em diversos níveis, nós somos o próprio planeta, né? Nós somos parte, né? Nós somos células desse planeta. Então existe uma consciência inerente em nós que se reconhece parte do planeta e sabe como é que nós podemos contribuir para esse planeta, né? E aí isso pode se tornar uma reflexão racional, mental, em uma primeira etapa do processo, mas essa reflexão mental e racional pode ir dando espaço e abrindo espaço para buscar a conexão e a ampliação de conexão com essas consciências que nos habitam, com essa consciência inerente do nosso corpo, que pode se conectar com essa consciência do planeta. E aí eu posso trazer, né, a reflexão e sentir onde é que a minha cultura espera que eu esteja, onde é que o meu pai e minha mãe esperam que eu esteja, de como eu esteja, esperam do que eu possa fazer, do que eu possa contribuir, de qual profissão seguir, de que status social pertencer, de que títulos eu devo ter. E aí tudo isso que vem da minha cultura, eu posso olhar para esses convites, essas sugestões, às vezes essas intimações que a minha cultura pode criar, mas eu posso olhar com bons olhos. E ao olhar com bons olhos, eu posso escolher fazer diferente, né? E à medida que eu escolho fazer diferente, eu posso trazer essa pergunta interna para mim e dizer assim: onde é que o planeta gostaria que eu estivesse? O que é que esse planeta espera de mim? Com quem é que esse planeta espera que eu me conecte para eu realizar o quê? Como é que eu faço isso? E tudo isso são questões
que a gente se coloque, que a gente pode se colocar e deixar que isso seja digerido pelo nosso corpo, digerido por nossas células e dizer: células, corpo, planeta, agora eu lhe escuto. Para onde vamos? Para onde podemos ir? E aí se abrir para o que esse planeta trouxer, para o que esse corpo nos levará. E aí a gente vai buscando perceber essas conexões, né? E a minha experiência vem me mostrando que a gente tem como sentir que isso está acontecendo, que essas conexões estão se estabelecendo, né? E uma forma de sentir isso é talvez muito simples, mas a gente muitas vezes não está atento, que é uma sensação de bem-estar, uma sensação de plenitude. De repente eu me deparo com uma situação, estou num lugar, estou fazendo nada, ou estou conversando, ou estou dando uma aula, ou estou assistindo uma aula, ou estou construindo algo, ou estou criando algo. E aí me vem uma... Nossa, é isso. Gratidão. E aí vem uma sensação de plenitude, de realização. Aí você sente, é por aqui. Isso acontece em alguns momentos, quando a gente vai se entregando ao fluxo dessa consciência planetária, mas em algumas vezes a gente vai se deparar com situações... nossa, acho que não é aqui. E aí talvez a gente deva autorizar essa consciência que está se expressando através do nosso corpo, através de sensações, através de intuições, de que de repente não é ali, não é naquele momento. E aí a gente abre mão, a gente solta, a gente segue para um outro processo, a gente se recolhe, né? E aí de repente o planeta todo está nos convidando a isso. Opa, não era por aqui. Opa, não é agora. Talvez a gente precise se recolher para ouvir, para sentir melhor como é que a gente cria essa conexão. E aí tem um saber, né, um conhecimento antigo, né, da economia, né, das bases e das origens da economia, que foi trazido pelo Adam Smith e que é muito famoso, que fala sobre a mão invisível, né? E que a mão invisível a todos conduz e conduz a cada um de nós para um fazer individual, que aquele fazer individual vai fazer uma contribuição que é benéfica ao todo, né? E aí, esse saber, esse conhecimento, ele parece ser muito interessante, apesar de talvez a gente ter interpretado ele pela metade. Porque naquele momento, o que era valorizado, e ainda hoje o que é predominantemente valorizado, era o saber racional, era a escolha racional. Então, essa busca de bem-estar que era buscada, né, através desse fazer individual, dessa conexão profissional, da qual Adam Smith fala, ele era estabelecido por esses parâmetros culturais, né, da qual eu vim falando, e por uma capacidade cognitiva racional que era predominante daquela época, que estava sendo fortalecida, inclusive, naquela época. Foi um período, né, nos 1700, que aquilo estava sendo, inclusive, fortalecido, porque era necessário que fosse fortalecido naquele momento. Mas
nesse momento a gente está sendo convidado a fortalecer outros níveis de consciência que também nos habitam. E aí, voltando para a mão invisível, né, de repente, com essa conexão individual que a gente estabelece com essa consciência planetária, a gente vai saber quando, com quem, né, e como a gente vai se conectar a um fazer coletivo, que ele se inicia com essa conexão individual, mas ele vai além dela e se conecta a um fazer coletivo. E aí, a partir dessas sensações de bem-estar, que também vão ser individuais, mas que também vão ser coletivas, e a gente vai perceber que quando elas ocorrem coletivamente, a sensação de plenitude é ainda mais ampla, mais intensa, é que a gente vai percebendo que a contribuição que a gente está fazendo ao planeta é aquela que a gente deveria e que a gente tem a capacidade de fazer, né? Porque aí o planeta ele nos fortalece com esse saber. Muito grato, Júlio, pelos retornos, né? Me sinto fazendo esse compartilhamento, me sinto fazendo essa contribuição, né? Penso que parte, né, do meu compartilhamento é fazer esse tipo de reflexão comigo e coletivamente, e de certa forma convidando a que mais pessoas possam se conectar com essas reflexões. Mas aí voltando para o aspecto da mão invisível, né? Quando a gente nos possibilitar e nos abrirmos para essas conexões, a gente vai estar sendo guiado por uma consciência planetária que fala através de nós e que ela é invisível. Então vai ter uma mão invisível planejando o nosso movimento coletivo, né? Só que esse movimento coletivo vai estar sendo guiado por algo que vai para além de mim, né? E que ele não é apenas cognitivamente, do ponto de vista racional, da mente, elaborado. E aí a gente vai migrando de uma consciência que busca planejamento e estratégia e uma forte estruturação para uma consciência, né, e um agir, e uma ação mais conectada ao momento presente, né? De olhar para a estrutura, olhar para o plano, olhar para a estratégia e dizer o que disso tudo permanece funcionando nesse momento, o que disso tudo vai nos auxiliar nesse momento, o que disso tudo vai permitir que a gente dê os próximos passos, e o que disso tudo, do planejamento, da estratégia, da estrutura, vai nos paralisar, vai nos retardar e vai nos manter reproduzindo o processo cognitivo racional anterior, né? Que é originário da minha cultura e que com muito respeito e com muita reverência eu escolho transcendê-lo, eu escolho evoluí-lo, né? São muitas coisas que eu falei. E resumindo um pouco, né, é esse processo de conexão com os diversos níveis de consciência que me habitam, reconhecendo a minha mente racional, reconhecendo o processo que ela se conecta e olhando com muita reverência, com muito respeito para a cultura que cada um de nós viemos e que sabemos que inclusive é diferente para cada um de nós. Mas se nos conectamos a esse nível de consciência, que é a consciência do próprio planeta, né, nós vamos descobrir que mesmo originários de culturas diferentes, tendo personalidades muito distintas, né,
tendo vivências e questões muito antagônicas até, nós muitas vezes podemos nos encontrar para realizar algo, para desenvolver e para construir algo coletivamente que é para o planeta, que é para o grupo e que é para mim também, né? Que é para o meu bem também. E a gente vai buscando, né, ampliar essa consciência. E aí, não quer dizer, porque muitas vezes a gente, quando fala de se conectar a Pachamama, a Gaia, a Mãe Terra, a gente pode interpretar que nós todos vamos virar agricultores, de que nós todos vamos virar terapeutas holísticos, de que nós todos vamos enveredar pelo campo do que hoje a gente chama de alternativo. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes Gaia, Pachamama, a Mãe Terra, nos quer médicos nos hospitais, como nesse momento. Nos quer professores nas escolas, nos quer engenheiros, né? Nos quer faxineiros, nos quer em diversos lugares, em diversas funções, se conectando ao todo, coletivamente, para um fazer maior. E as nossas culturas, aí eu vou falar de forma mais generalizada, elas estratificam muito, né, o fazer. E aí nós nos colocamos em posições sociais segundo a ocupação que temos no corpo coletivo. E no momento que a gente se abre para se conectar com essa consciência planetária, a gente vai se dando conta de que todos fazem parte, de que todos têm uma função, um papel profundo naquilo que eles estão fazendo, seja por ter um impacto menor, individual ou do grupo, seja por ter um impacto mais amplo, maior, coletivo, né, até a nível planetário. E aí a gente vai buscando nos conectar a essa mão invisível, que não é a do mercado, porque a do mercado é uma parte dessa construção cultural da nossa mente racional, desse momento histórico, que a gente construiu um sistema produtivo que a gente chama de capitalismo, né? Mas há outras mãos invisíveis que nós podemos nos conectar. E esse é o convite. Eu acho que boa parte do que eu pensei, refleti de compartilhar, eu consegui com a participação de vocês, né, ouvindo ou comentando ou acenando, e sou muito grato por poder fazer esse compartilhamento. Sinto que ele é parte dessa minha conexão. Antes de iniciar essa comunicação, eu faço um alinhamento onde eu busco me conectar com essa consciência planetária para que ela possa falar através de mim, se essa for a vontade, né? E aí eu me sinto muito gratificado de poder dar essa voz, né? E gratidão por estarem aqui comigo. Se alguém tiver alguma questão, algum ponto que queira colocar, que queira contribuir, que queira acrescentar a reflexão que eu fiz, é um momento. Gratidão pela presença, Sonélia. Gratidão, Júlio Gaspar. Gratidão, Júlio Araújo.
Gratidão ao José, a Maiara que acompanha desde o comecinho. É muito bom poder fazer esse compartilhamento e ah, sinto que isso vai reverberando. Ah, se cada vez mais cada um de nós for materializando e trazendo para o campo da expressão essa consciência, essa conexão com esses níveis de consciência, isso vai se ampliando, né? E aí a gente pode chegar lá no 100º macaco e dar a virada, né? Vou então fechar por aqui. Muito grato.